por aquilo que eu falo. Olha só. É aquela coisa, eu acho que não sou eu que impacto, todos nós impactamos vidas Vidas. todos os dias. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi. É uma honra para mim aqui poder apresentar esse podcast, porque aqui eu só entrevisto os escritores da editora Chave Mestra. Então, para mim, todo dia, todos os dias aqui que eu estou aqui, cada episódio, eu aprendo muito mais com as histórias. E desta vez são histórias memoráveis, viu? São histórias aqui que eu tenho a honra de poder entrevistar e com ela, que eu vou dizer, a gente já tá pertinho aqui do horário do lançamento, porque esse podcast está sendo gravado no mesmo dia em que este livro lindo está sendo lançado. Mas a gente já combinou aqui nos bastidores que a gente só vai sair daqui quando a gente falar tudo sobre ele, ó. Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Este é o livro que a gente vai lançar hoje, daqui a pouquinho. Olha que capa linda, gente. Eu achei linda esta capa. Ele tá muito, muito lindo e bem impresso. Como qualidade editora Chave Mestra, né? Não tem como a gente falar. E aqui eu tô com a escritora Andréa de Grazia. Ela vai contar tudo pra gente sobre a história e sobre toda a sua vida. Tudo bom, Andréa? Tá tudo ótimo e com você? Tudo bom. E aí, como é que foi para chegar até aqui hoje? Uma Emoção pura jornada, e né, jornada, né? uma jornada, porque é chuva, é trânsito, é aquele processo todo que a gente conhece daqui Sim. desta cidade, né. Então, mas olha, cheguei, é o que importa, lá em cima da hora, Ótimo. Ah, que ainda não vi o delícia. livro, ainda não peguei você tá Pois falando, eu nem veja peguei no livro agora, ainda. mas me devolva que esse é meu. Olha, E aí, que você achou? realmente, quando você disse que Não tá lindo? ele tá E parabéns, que vocês maravilhoso, merecem, viu? Com a história de vocês, vocês merecem um muito conteúdo de muita obrigada. qualidade, para histórias de qualidade, né, Parabéns com a tanta todos, história. exatamente. Muito Tá obrigada. E bora lindo. contar essas histórias! Então É, vamos a porque são isso. muitas dentro de um capítulo, né. Como que foi pra você? Que você estava falando pra mim nos bastidores que você já tem uma publicação, mas quando foi escrever essa aqui, que a editora Chave Mestra te convidou, como é que foi contextualizar uma vida aqui em poucas páginas, Andréa? Pois é aquilo que eu trabalho muito, né, o foco. Então realmente para escrever um capítulo de um livro, para quem gosta de escrever, para quem tá no jornalismo, como já conversamos, Sim. é desafiador, né. Mas, como a vida sem desafios não tem graça, Uhum. foi um resumo do resumo, Ótimo. né, porque foi uma parte da minha vida, mas tá aí uma parte de superação, algo Ótimo. que eu acho que tinha que ser escrito, que tem que ser passado, e que pode de repente fazer diferença na vida de pessoas que vivem essa mesma situação, Sim. porque, a vida é muito complicada, né, para muitas pessoas. Nós somos formatados com verdades que não são nossas, né, nós vivemos Uhum. uma vida aonde nós agradamos a outras pessoas e nunca agradamos a nós. Isso com o passar dos anos vai derrubando uma pessoa, né, vai matando uma pessoa em vida. E Sim. por isso de a sociedade estar como está, por isso da tristeza invadir muitas pessoas. E é um pouquinho sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu Ótimo. trabalho, sobre essa desconstrução, sobre nós termos coragem, vencer os medos e viver aquilo que para nós faz sentido, seja o que for, Sim. né, porque não existe certo, errado, Não. não existe, tudo é muito Sim. relativo. E você fala muito sobre isso e eu acredito que pontuarmos sobre isso é importante, de você ter as suas escolhas, porque quando você não tem as suas escolhas, quando você não faz sua agenda, não tem alguém vai escolher por você. E é aonde você pode viver uma vida que você não quer, ou você nem Exatamente, sabe que gostaria de uma exatamente. vida que você tá vivendo aí e tá vivendo a do outro, né. Pra você foi assim também? Para mim foi assim, e eu tenho uma palavra hoje que eu levo como lei na minha vida, que é decisão. Ótimo. Decisão é aquela palavra que muda o jogo. E é exatamente aquilo que você falou. Nós decidimos da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tudo. Você decide o que você come, o que você veste, e todo o momento em que você não decide, alguém decide por você. Eu sei. E quando você percebe isso, né, quando você realmente entende isso, porque não é só a gente falar, né, porque nós temos também muito hábito de falar as frases bonitas, mas Uhum. sem entender o que elas realmente Exato. significam. E quando você percebe o poder da decisão, você se torna responsável
pelas suas escolhas. E olha que coisa linda, que poder isso, porque você deixa de lado todos aqueles atores que você, Ótimo. resolveu jogar a Criar, né? culpa, exato, É, para jogar a pra culpa criar. do caos que a sua vida se encontra. Então, quando você é dona de você, quando você está liderando a sua vida, se dá mal, você simplesmente volta atrás e refaz. Se dá bom, você comemora e você se torna dona de você, das suas verdades. É Ótimo, libertador. É ótimo. libertador. Mas eu queria muito te perguntar, porque assim, quem tá vendo a gente, né, É. e ela depois vai contar tudo, porque eu já apresentei como escritora e não falei o currículo dessa mulher aqui, porque ela também é jornalista, ela também tem essa formação, e quem vê a gente aqui falando, fala: "Ah, é tudo muito fácil pra vocês, né", mas não sabe o que que se vivenciou, o que que se passou. Da tua história, o que que você coloca aí um pouquinho no livro? Porque você fala aqui, da insignificância à liderança, no seu capítulo. E quando a gente, toma como essa frase aqui, insignificância, alguma coisa aí aconteceu aí que a gente precisa contar aqui hoje. Então vamos lá. É assim, é até uma ironia, sabe, essa parte da minha vida, porque é uma parte da minha vida que, quando eu me lembro, eu acreditava que eu era feliz. Eu tinha essa certeza de que Hum, eu era feliz. Por quê? Porque eu tinha, na época, né, quando eu comecei esse processo, eu tinha 37 anos. Hoje eu tenho 49, só para você uhum, ter uma ideia do tempo. E eu era casada, eu era empresária, eu ganhava muito acima da média, mãe hum, de 2 filhos, ou seja, olha que vida incrível, né. Uau, pra quem tá feliz. olhando, né. Exato. Uhum. E até eu acreditava nisso, acreditava. Até que um dia eu fui parar num curso e de lá vieram perguntas e foi quando eu saí de lá e falei: "Espera aí, eu preciso analisar". E o que que eu me deparei? Que eu não estava em equilíbrio em nenhuma área da minha vida. Olha só. Nenhuma. Ou seja, aquilo que eu estava vivendo era lindo para aquilo que a sociedade cobrava de mim, Uhum, cumpria todos os requisitos. E o que que acontece? Na verdade é que eu estava num relacionamento, tá, estava casada já há muito tempo, era um relacionamento que estava morno, sabe, já estava uhum. quase que cada um para o seu lado e eu não vivo na minha vida nada que seja morno, eu gosto de coisas intensas. Tanto é Ótimo. que hoje ele é meu melhor amigo, ou seja, nós já éramos amigos. Isso não é um relacionamento, a gente não precisa disso. Sim. Eu adoeci no meu trabalho, ou seja, tive um burnout, fui a antidepressivos, ou seja, isso é um indicativo de que tá tudo mal, né. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, mas naquela época estava difícil, porque eles eram Uhum. pequenos, porque eu trabalhava 14 horas por dia, porque eu queria ser mãe e, na verdade, quem estava cuidando dos meus filhos eram babás de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ou seja, tudo aquilo era um conflito, e eu não estava sendo quem eu queria ser. Ou seja, entrei, assim, em colapso total, mas tomei a Ótimo. decisão de Que é o que mudar. você fala. Uhum. Exatamente, eu virei e falei assim: "Não, não é o que eu quero, eu não vou aceitar, eu vim para este mundo para ser feliz. Então tudo isso que eu vivi, agora é experiência, e daqui para frente eu vou tomar as minhas decisões", né, porque até então foram outras pessoas que tomaram as decisões Por por mim. você. E pronto. E assim foi, assim iniciou o processo de mudança, não foi rápido, mas eu tomei muito cuidado para que fosse sempre o mais leve possível, porque eu também acredito que a vida é para ser vivida de uma maneira leve. Foco na solução e não no problema, e é isso que eu acredito. E Ótimo. assim foi. Tive meus altos e baixos, né, a vida nunca é linear, mas superei, dei a volta e é nisso que eu motivo as pessoas, para elas não se acomodarem com aquilo que realmente não lhes faz bem, não Que não lhes faz faz sentido. bem. Elas são muito mais do que isso. Isso você traz no livro e depois você também, a tua trajetória quando você chega nesse ponto de: "Eu decido que vai ter uma mudança aqui", você torna tudo mais leve, mas ao mesmo tempo impactando também outras pessoas, né, que você falou. Mas você traz isso para o campo, da profissão, o profissional ou para as pessoas também? Quem participa dos teus treinamentos, palestras, enfim, que eu sei que você está envolvida com isso. É para quais campos, quais áreas que essas pessoas podem ter teu direcionamento? É assim, hoje, tá, eu subnichei, estou Uhum. trabalhando com gestão de tempo. Só que, porque eu acho que também, eu ouço desde sempre: "Eu não tenho tempo. Hum, Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para aprender, eu não tenho tempo para desenvolver", ou seja, falta de tempo. E aí depois eu aprofundo.
Aí quando a gente descobre as prioridades, as pessoas não têm tempo para as prioridades, que era o meu caso. Meus filhos eram a minha prioridade, eu estava perdida naquele caos. Uhum. E então eu trabalho gestão de tempo com as pessoas, mas nunca é gestão de tempo só, entende? Ela inicia lá na raiz, módulo a Ótimo. módulo, a gente vai descobrindo, desconstruindo, organizando para chegar onde a gente quer. Então, ou seja, é um processo, é um método, né? E são Uhum. abordados várias áreas, que também depois, quem ficou assim curioso, vai ler o livro Vá que ler está o incrível. livro. Lá eu explico tudo e depois, aí você perguntou a quem eu impacto. As pessoas Sim. que passam comigo e também, para minha surpresa, as pessoas que me seguem e que eu nem sei, pessoas que eu conheço, que eu não vejo há já aconteceu várias vezes que eu não vejo há muitos anos, me encontram na rua Uhum. e vêm me agradecer por aquilo que eu falo. Olha só. É aquela coisa, eu acho que não sou eu que impacto, todos nós impactamos vidas Vidas. todos os dias, e sem saber. E também não precisamos saber, né, a partir do momento que a gente tem essa necessidade de virar ego, mas o fato Uhum. é que o ser humano está sempre impactando, sempre. E é só basta nós olharmos para nós próprios, quantas pessoas não falam coisinhas que mudam a nossa vida e aquelas pessoas nem sequer às vezes sabem que nós existimos. Eu acho que o mundo é essa troca. Sim. Então todos impactam a todos. Eu parei aqui, você sabe por quê? Por quê? Não parei a gravação, eu parei aqui porque realmente o que você falou impactou. É ego. Muita gente é só o ego, porque na verdade Exatamente. você impacta vidas. Às vezes as pessoas sabem de você e às vezes você nem percebe do quê, mas você vindo aqui, a gente tá falando aqui, ó, ela tá vindo de pertinho, né? Vindo aqui Portugal, né? Você estava ali próximo, Exato. porque a gente falou ali no início. Ela vindo pra cá, quer dizer, impactando pessoas lá, impactando aqui hoje com o lançamento, as vidas que a gente toca e pessoas que fazem conexões, que a gente faz conexão, sem ao menos a gente nem saber. E quando o que me chamou a atenção é isso, quando a gente quer saber, é o puro ego, né. Por que eu quero Exatamente. saber? No que vai mudar isso, né. Não Eu preciso interessa. ser. Exatamente, nós precisamos ser, nós precisamos transbordar. E quando nós fazemos isso mesmo de alma e de coração, depois todo o retorno, seja lá qual for o retorno também que cada pessoa tiver em mente, acaba por vir. O Exato. mundo é uma troca e quando estamos trabalhando na nossa essência, as coisas vão e Tá as fluindo. coisas vêm. É a lei do retorno, é assim que Ótimo, funciona ótimo. e é nisso que a gente tem que trabalhar. O ego, vamos falar um pouquinho dele. Ele existe, né, porque ele faz parte dos Sim. desafios que nós trazemos como seres humanos para este plano, né, para este mundo. Nós trazemos vários desafios, porque nós também temos que evoluir, temos que superar como seres de luz. Então, tem tudo isso. Sim. Cabe a nós querer olhar, querer aceitar, né, porque aí a gente é aquilo que a gente chama do nosso lado sombra. E muitas pessoas têm dificuldade de admitir, mas o fato é que nós temos tudo, nós temos todo Somos o nosso duo, lado é. luz e o nosso lado sombra. Temos ego, somos manipuladores e tá tudo certo. O importante é a gente perceber, assumir e depois E negociar com equilibrar. eles, né, exato, equilibrar para falar: "Olha, você fica aí, que eu não te quero, quero que venha mais isto para cima", e aí nós vamos também no nosso desafio de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Perfeitas? Jamais, Uhum. mas melhores a cada dia para nós próprios. Ótimo. Vindo aqui um pouco para o livro, eu já estou caminhando para lá da câmera, vindo aqui para o livro, ela fala muito desse método, e ela tem um passo a passo aqui, então a gente fala de lealdade, de essencialismo, a gente fala de foco e produtividade, propósito, que muita gente fala por aí, mas não sabe nem um pouco do que é, e ela fala daqui em um sentido do método que, como você trouxe, como que eu vou gerenciar meu tempo se eu não sei a raiz? Por que que eu faço aquilo que eu nem gostaria de fazer? Exatamente. Então por que que eu vou chegar ali com um propósito que na verdade nem é o caminho que eu gostaria? Então realmente é tudo na raiz, quando você direciona essas pessoas, é com o propósito primeiro de começar na base, é isso? Exatamente, porque onde começa tudo, qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, você tem que saber quem você é. Sim. Parece um clichê, né, hoje em dia todo mundo quem eu sou, mas a verdade é que quando você descobre quem você é, você descobre o que realmente te faz sentido na vida, certo? Enquanto você não sabe quem você é, você vive a verdade dos outros, é aquilo que eu comecei falando agora há pouco tempo. Ou seja, porque a felicidade é relativa, né, para você ser feliz pode ser uma coisa, para mim outra, Uhum. para cada pessoa. Então nós temos que saber o que que nos faz feliz. Porque se a Ótimo. gente não souber,
né, que é a base, que é o começo, a gente não sabe para onde a gente vai. Se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente passa uma vida inteira sonhando, né, que eu abordo isso também em determinado tempo. Passamos uma vida inteira sonhando e nunca concretizamos os sonhos. Por quê? Não sabemos onde estamos, não sabemos exatamente se o sonho é mesmo sonho. Aí, né, como é que nós vamos percorrer um caminho que a gente igual um GPS, né, se você não Ótimo sabe exemplo. aonde você está, a rua que você tem que colocar para ir, é onde aonde você quer chegar, ele não te leva a lado nenhum. E nós fazemos isso conosco. Nós Uhum. trabalhamos de uma forma que nós não nos levamos a lado nenhum e pior ainda, nos levamos sempre ao lado oposto da onde nós queremos ir. Isso é falta de clareza e de conhecimento de nós para conosco. Sim, Então tudo começa aí, sempre. nesse autoconhecimento, né. Exatamente. Na E clareza, na né, clareza. André, desculpa que eu te cortei, mas assim, na clareza primeiro, porque para se autoconhecer você primeiro precisa entender que você tem que ter esse tempo para parar e deixa eu ver, será que eu vou falar? Interiorizar. Interiorizar. Já ia falar a palavra errada aqui, Não faz não mal, não posso faz mal. na frente de jornalista. Mas você tem que olhar para si, para entender que é aqui primeiro, né. Mas eu primeiro Exatamente. tenho que ter a clareza. Você acredita que então o mentor, aquela pessoa que vai direcionar é ideal nesse momento que a pessoa não tem essa clareza? Porque tem pessoas que não têm para ou por onde eu vou começar. Então, o mentor ele tem esse papel? Olha, eu estava tendo essa conversa ontem, comendo uma pizza maravilhosa de catupiry, porque em Portugal Ai, não tem catupiry, e eu estava aqui gente, olha, nem vou contar aqui o quanto que eu comi ontem, tá, nem posso ver não, mas pode catupiry. contar, E a conta. gente foram Você tá muitos liberada. pedaços. E eu estava conversando exatamente esse tema com os meus amigos. Uhum, E eu coloquei uma parte da minha vida também, aonde eu estava, eu sabia o que eu queria, eu já sabia o que fazia meu coração mover, mas eu estava completamente perdida, porque eu não sabia qual era o passo que eu tinha que dar a seguir, tá. tá. Eu sei que quando eu saio do palco, eu saio alimentada, eu me alimento daquilo, porque para mim é onde eu estou super feliz, ou seja, encontrei o meu propósito, encontrei o meu caminho, mas eu estava antes de chegar, eu estava completamente perdida. Estava estudando, estava tentando percorrer o caminho, mas foi o dia que eu decidi, novamente, uma decisão, contratar um outro mentor, né, porque eu já tive outros Uhum. mentores para outras áreas, mas quando eu falei: "Não, preciso saber aonde eu estou, qual que é o próximo passo, senão eu não vou sair daqui nunca". E, quando eu contratei esse mentor, ele precisou comigo de 1 mês, Uhum. porque não foi só comigo, né, ele também foi atrás das pessoas que me conheciam, tudo. Em 1 mês, ele me deu a clareza que eu precisava, Olha. e foi quando eu consegui avançar. Sem ele, eu estaria perdida até hoje. Aliás, eu ia me achar um dia, mas ia levar muito tempo. Sim. É, Uhum. é importante, né, o cuidado ao escolher um mentor, porque o mentor ele tem que estar aonde você quer ir. Ótimo. Isso é muito importante, tá, porque existem vários níveis de mentor e tá tudo certo, porque existem vários níveis de De patamar que as pessoas estão. Então é só tomar cuidado para ter certeza que aquela pessoa já percorreu onde você está, já está lá na frente, e é a melhor coisa, porque eles estão preparados para isso e rapidamente você chega exato. lá, sobe, evolui E com as ferramentas já, né, com as certas, ferramentas certas. porque a gente, indo pelo caminho, mesmo que a gente saiba onde quer chegar, não tenha clareza, a certeza ainda, mas tem uma clareza, às vezes é muito mais difícil, mais doloroso, o passo é um pouquinho mais curtinho ali, e aí ele Exatamente. trazendo as ferramentas, aí eu acredito que seja muito mais rápido, né. Com você, como que é hoje? Que a gente tá falando muito de palco, eu quero saber o que que essa mulher faz aqui, todo o teu trabalho, além da tua história, como é que é o teu trabalho hoje nos palcos? É um treinamento? Como que é feito, Andréa? Então vamos lá, só complementando o Tá. anterior, nós precisamos uns dos outros, nós não viemos para cá também para estarmos sozinhos, ou seja, é sempre necessário, precisamos das outras pessoas, Sim, elas nos complementam, isso é super importante. Como ótimo. é que é meu trabalho hoje? Hoje eu dou palestras, eh, mais para o meio corporativo, mas também sou convidada para palestras de desenvolvimento pessoal, porque eu tenho essa parte, né, como eu te falei, que começa pelo autodesenvolvimento, então, esse tipo de palestras que trabalham a pessoa por dentro, o início, desenvolver novas habilidades, porque isso também faz parte do Hum. processo. Também sou convidada para esses palcos e atuo no mercado corporativo.
Tá. Tenho a mentoria, que eu dou em grupo e dou individual, tá, voltada, a esses tudo isso que nós falamos. Sim. E é onde eu pego forte mesmo, é na gestão do tempo, porque, você precisa de ter isso organizado para você ter leveza, para conseguir querer mudar algo na sua vida e perceber aonde você precisa atuar, para que as coisas vão se encaixando. Porque às Sim. vezes você só precisa, consertar uma área da vida e as outras se encaixam, mesmo estando tudo descoordenado, às vezes só precisa acertar uma e as outras acabam por se acertar. Sim. E também dou formação, também voltada para a parte da gestão de tempo, e é isso que eu faço. Ah, é só E isso. é É isso que só eu isso que faço. ela faz. Eu queria que você, trouxesse pra gente também aqui, um pouquinho, porque eu não gosto muito da palavra dica, porque eu acho que dica não dá pra é muito pequeno, né, para o conteúdo que as pessoas têm. Mas eu queria que você trouxesse pra gente o que você puder, porque eu sei que a maior parte do teu, né, da tua história e do teu contexto está em uma palestra, está em uma mentoria, mas o que você traz para as pessoas que estão vendo a gente, que pode ter um pouquinho aí do material, de todo o conteúdo da Andrea, sobre gestão de tempo. Como que eu começo? Por onde eu começo? Para que eu sei que tem que trabalhar ali as raízes, mas se eu já tenho esse autoconhecimento, já estou um passo um pouquinho acima, como trabalhar para saber, né, isso? Por onde começar, Andréa, que você acredita? Você falou que podia perguntar tudo, Pode hein? perguntar tudo. Se eu vou responder ou não é outra É coisa, mas outra pode coisa. perguntar tudo. Gostei, vai pro corte esse daí. Não vai não, não vai não. Não, Eu vou autorizar o que corta ou não? já tá Ó, autorizado já. então não, não corta, não corta. Olha, é assim, como tudo, a gente começa na clareza. Então você precisa Sim, entender, sim, né, como é que você está gestionando o seu tempo. Porque ótimo. se você já tivesse a clareza que o seu tempo estava sendo mal gestionado, a vida não estaria um caos. Se ela está um caos, é porque você já não tem a clareza de nada. Mas de Ótimo. nada mesmo, de quanto tempo você gasta em cada tarefa do seu dia, ou como você programa seu dia, ou se é que você programa seu dia, e quais são os sabotadores, né, eu acho engraçado esse nome, sabotadores do tempo, porque nós temos imensas distrações. E o mundo hoje está, devido às redes sociais, nós desenvolvemos habilidade negativa, né, da distração. É muito fácil nós nos distrairmos hoje. É muito fácil uma pessoa, aliás, pessoas de sucesso já têm essa habilidade, mas as pessoas não conseguem se focar para trabalhar 50 minutos seguidos, sem nenhuma distração. Não conseguem. Ótimo. Só de imaginar que elas não vão olhar o celular por 50 minutos, elas já nem conseguem focar no trabalho. Ou Uhum. seja, isso é tudo coisas que a gente tem que perceber e desconstruir. E depois, quando elas começam a aplicar novas habilidades, porque gestão de tempo é desenvolver novas habilidades. Ou Ótimo. seja, é estar disposto a realizar essas mudanças, e essas mudanças às vezes custam um pouco. Né? Primeiro se estranha, depois se entranha. Isso é com Ótimo. tudo. Depois, quando vira um hábito inconsciente, né, quando você já começa a fazer sem pensar, funciona, é positivo, mas até chegar lá, a gente às vezes esbarra Essa também estranheza, né. Uhum. com alguma dificuldade, também as pessoas hoje em dia elas param no primeiro obstáculo. As pessoas elas não têm resiliência, persistência dentro delas, né. Elas encontram aquela pedra igual a água quando vê uma pedra contorna e vai embora. As pessoas não, as pessoas param no primeiro e já acham que não é para elas, que não é com elas. E uma coisa que eu digo, que também está nesse processo, buscar o extraordinário que cada um tem dentro de si, porque Ótimo. cada pessoa traz algo de incrível. E quando a pessoa descobre, né, está disposta a percorrer o caminho para descobrir aquilo, o jogo muda, porque você vai começar a trabalhar com aquilo que você tem de melhor. E nós não temos tudo, cada um tem algo Exato. a pessoa que fala: "Eu sou multitarefas, eu Hum, sou capaz de fazer tudo". Outra palavra que agora eu me esqueci, uhum. de uma pessoa que Que faz faz muitas tudo. coisas. Tem lembra a gente aí, José? Não, É que multi tá usando muito, é eu que já eu não esqueci. sei se é um termo que a gente usa em Multissuas. Portugal que eu não sei se aqui É, usa. a Enfim, gente vai lembrar, a gente vai é um lembrar. nome que Hã. dão para aquelas Uhum. pessoas polivalente. Ah, tá. Não, eu não ia Funcionário falar essa. funcionário polivalente. A Polivalente. empresa que Você já se contrata assusta, eu já né? me assusto, porque se a pessoa que Uhum. contrata um polivalente, ela acha que aquilo é o máximo para a empresa, que ela fez a grande aquisição da Exato. vida dela. Só que o que acontece? Uma pessoa polivalente, você não descobre qual é a verdadeira competência dela,
A pessoa, se calhar, também nem sabe as competências dela, porque se submeteu a ser um polivalente. Ela vai trabalhar, ela nunca sabe o que esperar do trabalho. Como é que ela pode, ser produtiva? Como é que ela pode Exato. ser excepcional naquilo que ela vai fazer? Se Percebe? aprimorar naquele detalhe, naquela Ex função, exato, naquele ela sempre vai ser, ou seja, ela nunca vai conseguir fazer nada bem feito. exato. Os líderes se enganam com esse tipo de funcionários, quando nós temos que trabalhar, imagina só que fácil, né, você tem 10 funcionários, se você sabe a competência, o que eles são extraordinários, você delega com confiança, porque você sabe que aquela pessoa vai fazer aquilo super bem, aquela, Exato. ou seja, você está tranquila. Se você não trabalha dessa forma, nem você vai ter sossego. E delegar Exato. faz parte da produtividade, tá? Faz parte de você ganhar tempo, é aprender a delegar. Até a Quebrar, desculpa, pode fala, falar. não. Não, porque eu lembrei da Tati falando, que ela fala muito de não é tem gente que não delega, delarga. Delarga. Exatamente, exatamente, mas isso não traz paz de espírito, a É, mas pessoa não é. depois fica lá em cima. Mas quando você confia na pessoa, você deixa. E o Ótimo. que eu ia falar porque a gente tem aquela crença, né, ninguém faz como eu. Ah, é. Porque a gente também cresceu ouvindo aquilo assim: "Se quer bem feito, faça você mesmo". Isso não é uma verdade. Sim, Quer bem feito? Vá lá buscar as competências da pessoa, vai conhecer aquela pessoa e você vai ver que ela é uma pessoa sensacional e, se calhar, consegue até fazer melhor melhor do que aquilo do que você, você. sim. E aí você também, quando você aprende a delegar, você vai também ganhando mais tempo. Não posso falar Ótimo. mais, senão daqui a pouco eu falo tudo. Ah, É. eu já tô aqui Tem que parada me que eu quero tem saber tem mais. que me travar também, senão eu vou dar o meu método todo, vou dar Não, aí não tem tudo. como, a gente não pode, viu. O livro tem que adquirir, e o método tem que conversar com ela também. Não, a gente falta pouquinho ainda, mas eu gostaria que você finalizasse sim. É como uma boa jornalista, ela já sabe até o tempo já dela, já tá olhando pro cronômetro ali, ó, mas eu queria que você passasse não só o seu contato, mas um recado final também. A tua câmera é essa aqui, eu falo que é a câmera que a gente pode puxar a orelha, que a gente pode dar conselho, que a gente pode falar mesmo, porque quem tá assistindo a gente aqui tá aberto a isso. E eu espero que realmente essa mensagem que você vai trazer, as pessoas realmente, acolham aquilo e coloquem em frente, né, não adianta a gente só ouvir. Traga então a sua mensagem final pra gente e o teu contato, o teu Insta, o teu Instagram, que eu tenho aqui também se você não lembrar, já tá aqui O comigo. meu Insta é Andrea Grazia Oficial. Ótimo. É o Andrea sem o i, porque vão me ouvir também lá em Portugal e vão colocar o i, então é Uhum. Andrea sem o i, Grazia é Grazia Oficial, tudo junto. Ótimo. E, olha, eu vou deixar de final, uma virada de chave também que eu tive e que fez muita diferença na minha vida. Uhum, Não tem muito a ver com o que nós falamos agora, mas quando a pessoa analisar tem tudo a ver. uhum, E o que que foi? O dia que eu percebi que, eu jamais agradaria a todas as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas se tornam pessoas inseguras, elas se sobrecarregam de tarefas, porque elas querem agradar a todos, elas querem pertencer, então elas perdem a essência delas, e elas ótimo. se enrolam no tempo, principalmente, por causa dessa quando elas se dissociam delas próprias para tentar agradar. Ótimo. E quando eu percebi que isso seria impossível, foi quando eu me tornei uma pessoa mais leve ainda. Eu até brinco muito quando eu estou em palco, eu viro e falo assim: "Vocês todos que estão aqui, tem uma parte que está adorando o que está ouvindo, que não quer mais que o meu discurso acabe, e tem outras pessoas que não vão se conectar comigo, estão olhando no relógio, esperando que acabe para que eu saia de palco". E é verdade. Ou seja, temos que ser nós, que viver a nossa essência e nunca pensar em quem nós vamos agradar ou não, porque isso nós Ótimo. não temos o controle, e quem nós vamos agradar é quem está ressoando conosco naquele momento, Sim, tá? E, temos que fazer o nosso melhor, sempre. Agora, sim. como o outro vai reagir a nós, nem vale a pena nós pensarmos nisso. Então, temos Ótimo, que integrar isso, jamais agradaremos, porque pelo mesmo motivo que pessoas me amam, pessoas me odeiam. E ótimo. o mundo é assim, e tá tudo certo, porque isso faz parte do equilíbrio, Ótimo. e isso nos liberta das máscaras que a gente usa. E Sim. libertando das máscaras que a gente usa, nós vamos nos conectando
com a nossa essência, que nós perdemos algures por Ó, aí. Essa mensagem para mim é muito importante, eu acho que quem consegue integrar isso, passa a ver e viver de forma diferente, mais confiante em si próprio e com mais força para seguir o seu caminho, para buscar os seus objetivos, que ótimo. disposto a percorrer o que for preciso, vencer o que for preciso para chegar onde quer. Fica essa Ótimo. minha mensagem. André, eu quero só te agradecer. Eu estaria lá no palco contando o tempo para ter mais, viu? É Muito porque aqui a obrigada. gente não tem mais tempo. Ó, Mas eu vou falar para você. É um momento muito especial para mim, porque eu falo em nome da editora, mas eu falo nossa editora, né? Porque eu tô aqui, eu vivencio com vocês esse momento, agora com o lançamento. Então, conhecendo histórias, é assim, é um aprendizado mesmo para mim. Eu sei que a gente já tá aí nesse mercado há muito tempo de história. André aqui eu nem tinha lido, né, nessa parte para você. Ela só é inspiradora em países como Brasil, Portugal, Estados Unidos e ela prova que a mudança é possível e está a apenas um passo de distância. A decisão, ela já falou aqui e volta a dizer, é a decisão que você tem que tomar. Para mim foi muito importante aqui tê-la em nossa mesa aqui, volte mais vezes. Eu sei que tá longe, mas quando estiver por aqui, São Paulo, Brasil, venha nos ver, eu gravar com a volto com muito gente. eu já tenho a próxima data para estar aqui Ah, no já marque Brasil. aí, já Já marque tenho e aí. é pertinho e eu venho, assim, com muito prazer, quero agradecer o Sim, convite, foi delicioso que estar aqui, bom. não gostei muito desse negócio do Não gostou? tempo, Pode não do deixar que no próximo tempo, não terá tempo. A gente vai exatamente, tirar, viu, José? Anota aí. negócio do tempo fora, porque quando a gente vai ficando mais íntimo, a gente vai pedindo algumas coisas, Pode né, pedir, aqui então pode. pronto, então é isso e muito Ótimo, obrigada, eu foi que um prazer muito agradeço. grande, gostei muito, Eu que agradeço em estarei nome aqui de do novo. Rogério Vale, em nome da Raquel Medeiros, em nome da editora Chave Mestre, que você volte muitas vezes, as portas estão abertas e eu Obrigada. estarei por aqui Assim para será, de entrevistá-la e para certeza. trocar isso, porque essa troca é que é muito importante para nós, né. E eu espero vocês em Portugal, porque a Chave Ah, Mestra tem lá ótimo! também, e será Sim, uma honra ter vocês por lá. com certeza. Muito obrigada por tudo e por tanto conteúdo, e agora vamos para esse lançamento. É por isso que tem o cronômetro, Exatamente, senão eu te não te exatamente. mando para o lançamento lá. Vamos, E obrigada. eu que agradeço. E mais uma vez eu agradeço a você também que está com a gente aqui até esse tempo. A gente queria mais tempo, mas não tem como. A gente vai agora para o nosso lançamento e ó, confira lá nas mídias que ela já passou para você, Histórias Memoráveis, volume 4. Este é o livro em que a Andréia está aqui e muitos outros escritores de grande nome, de grande conteúdo. Eu espero você na próxima edição, nosso próximo episódio. Tchau, tchau.